Olá, Ecos! Assisto seu canal há uns 4 meses e resolvi compartilhar uma experiência que tive quando era adolescente. Já faz muito tempo, provavelmente não vou lembrar de todos os detalhes, mas os pontos chaves ainda estão gravados na minha memória. Isso aconteceu há uns 6 anos, mas ainda me deixa desconfortável quando penso. Eu tinha 16 anos na época e morava com minha avó aqui em Joinville. Ela sempre foi muito católica e me levava na igreja todo domingo na paróquia do nosso bairro. Eu não era muito religioso, mas respeitava a fé dela e ia junto sem reclamar. O padre de lá era um homem na faixa dos 50 anos, bem magro, sempre muito sério. Ele tinha um jeito meio intenso de olhar para as pessoas quando falava, como se estivesse analisando cada movimento. O nome dele era Padre Marcos. Minha avó sempre comentava que ele era um homem muito dedicado, que ficava na igreja até tarde ajudando quem precisasse. Ela tinha muito respeito por ele. Um dia, depois da missa de domingo, minha avó foi conversar com umas amigas no pátio da igreja e eu fiquei esperando ela num banco perto da sacristia. O Padre Marcos se aproximou e começou a conversar comigo. Me perguntou sobre a escola, se eu tinha namorada, essas coisas normais. Mas aí ele começou a fazer perguntas mais pessoais. Queria saber se eu me confessava regularmente, se eu tinha pensamentos impuros. Eu fiquei meio sem jeito, não sabia direito como responder. Ele disse que os jovens da minha idade passavam por tentações e que ele poderia me ajudar com isso. Me convidou para vir numa conversa particular com ele durante a semana. Disse que seria bom para minha formação espiritual. Na época achei estranho, mas pensei que era normal, que padres faziam isso mesmo. Quando comentei com minha avó, ela ficou toda feliz. Disse que era uma honra o padre querer me orientar pessoalmente. Fui na quarta-feira à tarde na igreja. Ele me levou para uma salinha nos fundos, bem pequena, só com 2 cadeiras e um crucifixo na parede. Trancou a porta e disse que era para não sermos interrompidos. A conversa começou normal, sobre fé e comportamento cristão. Mas depois ele começou a fazer perguntas muito específicas sobre minha vida pessoal, sobre meu corpo, se eu me tocava. Eu fiquei vermelho de vergonha, não conseguia nem falar direito. Ele disse que isso era normal, que todos os rapazes faziam isso, mas que era pecado e eu precisava me livrar dessa culpa. Aí ele me pediu para ajoelhar e rezar junto com ele, de olhos fechados. Quando fechei os olhos e comecei a rezar, senti a mão dele no meu ombro. No começo pensei que era só um gesto paternal, mas depois a mão desceu para as minhas costas, ficou fazendo um carinho estranho. Abri os olhos e ele estava me olhando de um jeito muito esquisito. Eu me levantei na hora, disse que estava ficando tarde e que minha avó estava me esperando. Ele não insistiu, mas falou que eu deveria voltar na próxima semana para continuarmos a conversa. Saí de lá muito confuso, não sabia se aquilo era normal ou não. Nunca tinha tido contato próximo com padres antes. Naquela noite fiquei pensando se devia contar para minha avó o que tinha acontecido. Mas ela respeitava tanto o padre que achei que ela não ia acreditar em mim, ou que ia achar que eu estava interpretando mal as coisas. Não voltei na semana seguinte. Inventei uma desculpa para minha avó. Mas ele começou a me procurar depois das missas, sempre perguntando quando eu ia voltar para nossa conversa especial. O jeito que ele falava me deixava desconfortável. Uma vez ele me chamou num canto e disse que sentiu que eu estava precisando de orientação, que os jovens como eu precisavam de uma figura paterna para guiá-los. Colocou a mão no meu braço e ficou apertando enquanto falava. Depois disso eu parei de ir na igreja, inventava dor de cabeça ou que tinha trabalho da escola. Minha avó ficou chateada, mas não insistiu muito. Anos depois, quando já estava na faculdade, soube por algumas pessoas do bairro
que o padre Marcos tinha sido transferido meio de repente para outra cidade. Nunca souberam o motivo exato, mas correram alguns boatos. Hoje, sendo adulto, entendo melhor o que estava acontecendo naquela época. Na hora, eu não sabia como reagir, porque era só um adolescente e ele era uma figura de autoridade que todo mundo respeitava. Padre Marcos, espero que você tenha encontrado a ajuda que precisava, longe de jovens vulneráveis. Eu estava no último ano do seminário aqui em Aparecida e fazia trabalho pastoral numa comunidade rural a uns 40 quilômetros da cidade. Era um povoado pequeno, umas 200 famílias, bem isolado. Toda quarta-feira eu ia lá dar catequese para as crianças e visitar os doentes. O padre responsável pela região era muito velho e não conseguia mais fazer essas visitas regulares. Numa dessas quartas, uma senhora chamada Dona Maria me procurou depois da catequese. Ela estava muito nervosa, quase chorando. Me disse que precisava me mostrar uma coisa na casa dela, que não sabia mais o que fazer. Fui junto com ela até uma casinha simples na saída do povoado. Ela me levou até os fundos, onde tinha um galinheiro. Quando chegamos lá, vi uma cena que me deixou sem reação. Tinha umas 15 galinhas mortas espalhadas pelo chão, todas dispostas em círculo. No centro tinha uma vela preta queimada e alguns objetos que eu não soube identificar. Parecia uma coisa de macumba ou sei lá o quê. Dona Maria me contou que tinha encontrado aquilo de manhã cedo. Disse que nas últimas semanas vinham acontecendo coisas estranhas no povoado. Animais aparecendo mortos, pessoas tendo pesadelos terríveis, crianças adoecendo sem explicação. Ela achava que alguém estava fazendo trabalho contra a comunidade. Me pediu para eu benzer o local e rezar junto com ela. Eu, sinceramente, não sabia o que fazer. No seminário, a gente aprende teologia, mas ninguém te prepara para uma situação dessas. Rezei um Pai Nosso com ela e prometi que ia conversar com o padre titular. Quando cheguei no seminário, contei para o padre diretor o que tinha acontecido. Ele ficou sério e me disse que eram coisas que aconteciam em comunidades do interior, que eu devia orientar as pessoas a não darem importância para essas práticas. Na semana seguinte voltei lá e a situação tinha piorado. Dona Maria disse que outras famílias tinham encontrado coisas parecidas nas suas propriedades, sempre animais mortos em círculo com objetos estranhos no meio. O que me deixou mais assustado foi quando ela me levou para ver a casa de um senhor que tinha adoecido. Ele estava acamado há uma semana, com febre alta, mas os médicos não conseguiam descobrir o que ele tinha. Na parede do quarto dele tinham algumas fotos de família. Em todas as fotos, o rosto dele aparecia riscado com tinta vermelha. A família jurava que as fotos estavam normais na semana anterior. Comecei a ficar realmente preocupado. Não era mais só superstição. Tinha coisas acontecendo que eu não conseguia explicar. Resolvi conversar com o pároco mais antigo da região, um padre com mais de 30 anos de experiência no interior. Ele me disse que já tinha visto situações assim antes, que geralmente era alguém da própria comunidade fazendo essas coisas para assustar os outros. Me aconselhou a investigar discretamente se havia algum conflito recente no povoado, alguma briga por terra ou herança. Conversando com as pessoas, descobri que um homem tinha sido expulso da comunidade uns 2 meses antes por ter tentado abusar de uma menina. Ele morava sozinho numa chácara próxima e tinha prometido se vingar de todo mundo. Quando a polícia foi na casa dele, encontraram vários objetos usados nos rituais e um caderno com os nomes de todas as famílias do povoado. Ele confessou que estava tentando amedrontar as pessoas para que elas saíssem da região. O homem foi preso e as coisas estranhas pararam de acontecer.
O senhor doente se recuperou em poucos dias, mas essa experiência me marcou muito. Me fez perceber que nem tudo que parece sobrenatural realmente é, mas que pessoas perturbadas podem criar situações muito assustadoras. Isso poderia ter saído nas notícias, mas a igreja orientou que isso ficasse em segredo da comunidade.